E a dúvida em relação ao confronto do Vasco e Botafogo é em São Januário, não é no Newton Santos. Eu vi uma galera... Não tem dúvida, mas não, mas eu digo, a pessoa estava falando, é dúvida. Não. Sim. O Newton Santos é a casa do Botafogo, tá tudo certo. Sim. A dúvida era, na hora da sonora ali, a dúvida era São Januário, não é isso, Sim, Lucas Pedrosa? é porque pareceu que o diretor de futebol do Botafogo tinha tido alguma dúvida sobre o primeiro jogo. Não tem dúvida, o jogo vai ser em São Januário, sem dúvida alguma. Eu acho que se não for, é uma loucura da diretoria do Vasco. Mas já está confirmado? Já está confirmado. Os jogadores querem jogar em São Januário, o Vasco quer jogar em São Januário. Lembrando, o único clássico que o Vasco pode fazer dentro de São Januário é contra o Botafogo. Então não faria sentido algum o Vasco mudar essa partida, seria uma loucura completa. Então, primeiro jogo em São Januário, segundo jogo no Newton Santos. É isso Lucas Pedrosa? Perfeito. Muito bem. E aí, para quem não entende... pode jogar com o Botafogo em São Januário, porque as torcidas elas são amistosas, digamos assim, elas não têm uma tem coisa, rivalidade, não é truculento, né? A briga. Rivalidade não é truculenta. A rivalidade, obviamente, existe, mas é uma rivalidade mais saudável, posso falar assim? Como todas deveriam ser, né? Exato. A verdade é essa, como todas deveriam ser, onde as pessoas conseguem conviver como pessoas num ambiente que a gente está ali só para assistir um jogo de futebol. Mas a gente sabe que aqui no Brasil é quase impossível isso. Posso tirar uma dúvida rápida? Rapidinho. Se for em São Januário é 10%, 90%, como é que vai ser? No caso é 5,90. Tá. Porque São Januário só aí, contém provavelmente 5%. no Newton Santos é a mesma coisa. Aí depende também das diretorias. Às vezes por uma questão... A diretoria do Vasco e do Botafogo são bem tranquilas assim, entre si. Eu não sei o que a diretoria do Botafogo optaria. Até porque 10% no Newton Santos, a renda seria para o próprio Botafogo. Então. Ai. Vamos beber água, Tartar? Importante, né? 2 litros. É ter torcida visitante. Quanto? Não pode não ter. 2 litros. Você já bebeu quanto? 1 litro ainda. Falta 1. O Diniz vai na coletiva e diz que o Vasco não tem dinheiro para contratar. Outro diretor também, o próprio Admar, trabalha com uma questão do sigilo. Mas se você for comparar, acaba sendo uma venda por uma compra. A venda do João Vitor pela compra do Carlos Cuesta. E outros cenários, né? O Vasco que vai passando ali a fase da Copa do Brasil, vai ter premiação. Claro que as premiações normalmente é utilizada para esses caixas, para esse volume, né, de capital de giro, mas o Vasco vai adiantar valores do Orediano, da venda do Cleiton Silva. Então tudo isso acaba sendo um planejamento, uma estrutura para a compra desses jogadores agora na janela. É claro que a princípio o Vasco pretende, tem a opção de empréstimo com a obrigação de compra. Vamos aqui a mais detalhes. O Vasco que intensificou as conversas para contratar o Carlos Cuesta. Nas últimas horas, as negociações foram destravadas por uma aproximação maior aos valores que o Galatasaray quer receber pelo zagueiro da seleção colombiana. O clube tenta fechar a negociação o mais rápido possível para reforçar o setor, que perderá João Vitor com a saída encaminhada para o futebol russo. A direção do Vasco entende que a negociação avançou nas últimas horas. O clube carioca fez uma oferta com pagamento inicial à vista, com o restante sendo parcelado. O pagamento total giraria em torno de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais. Caso a transferência seja feita em definitivo, os turcos haviam recusado outras 2 propostas vascaínas, fazendo jogo duro pelas condições de empréstimo, mas sinalizaram positivamente com a última oferta. Um detalhe aqui, né, em relação à matéria que saiu no Globo Esporte, nosso amigo Bruno Murito trouxe a confirmação dessa notícia do Vasco conseguindo, enfim, destravar essa negociação, destravar essa contratação, e agora os próximos passos é encaminhar o acerto para que o jogador seja anunciado no Gigante da Colina. Bom, vamos falar no adeus, né? O João Vitor não é mais jogador do Vasco, ele treinou pela manhã no CT Moacir Barbosa, mas se despediu de todo o elenco. O defensor vai jogar no CSKA da Rússia. O João Vitor, que está de saída do Cruz Maltino, acertou a venda do zagueiro ao CSKA. Inclusive o material de despedida já está sendo preparado, mas tem um detalhe aí nessa negociação, nesse acerto do Vasco com o João Vitor, que é o seguinte: o Vasco ainda fica com 25% de uma futura venda. Então, ou seja, além de 4,5 milhões de forma parcelada, obviamente, se for colocar ali na ponta do lápis, cerca de 28, 29 milhões de reais, né, o Vasco ainda fica com 25% dos valores numa futura venda do CSKA para um clube europeu, a depender lá dos objetivos. Lembrando que o João Vitor teve 75 partidas com a camisa do Vasco, 19 sem sofrer gols, 3 gols,
3 assistências, 2 gols contras, 23 cartões amarelos e o que, por incrível que pareça, 5 expulsões, né? Acho que essas expulsões aí que foi a gota d'água. Bom, e não só isso, né? Mas também o comportamento do João Vitor no extracampo, enfim, acabou ficando ali numa situação insustentável. Então, que bom que a negociação da saída foi bom para o João Vitor, para ele, para a família, bom para o Vasco. Eu estou acompanhando que tem muito torcedor que vê essa saída até como uma boa notícia. Eu queria saber de você, torcedor Cruz Maltino, sobre isso. Bom, para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias, vamos de uma boa notícia também. O dia hoje foi de boas notícias. O Clube de Regatas Vasco da Gama informou que nesta quarta-feira, dia 13, foi oficialmente constituída a Sociedade de Propósito Específico, a SPE, para a reforma do Estádio São Januário. Com a conclusão dos últimos trâmites burocráticos, a SPE entra em operação. O Vasco até soltou, né? O CRVG até soltou uma nota oficial. A SPE será totalmente controlada pelo Vasco e tem como objetivo exclusivo gerir a venda do potencial construtivo de São Januário e aplicar integralmente os recursos arrecadados nas obras de reforma do estádio. Trata-se de uma estrutura jurídica e financeira fundamental para garantir transparência, governança e eficiência de execução do projeto. Os próximos passos do processo incluem a abertura da conta garantia da SPE e a apresentação dos documentos necessários à Prefeitura do Rio de Janeiro para a obtenção do termo de transferências do potencial construtivo. É o plano B, é a sequência. A saída do João Vitor, para mim, não é um problema. O meu grande receio, foi o que eu comentei ontem aqui no canal, beleza, saiu o João Vitor. Vem quem? O meu mundo ideal seria, primeiro eu contrato o jogador, contratei, é um cara confiável, beleza, João Vitor, pode ir embora. Negociar o João Vitor antes de fechar a contratação desse jogador me preocupa. Inclusive, já adianto, a tendência é que no duelo contra o Santos lá no Morumbi domingo, que o João Vitor já não vai jogar, o Hugo Moura deve ser o nosso zagueiro pela direita. O Maurício Lemos é muito lento, tem feito partidas deprimentes e o time do Diniz constrói jogo, joga com linha alta, precisa de zagueiro que saiba correr para trás. E o Maurício Lemos também vem errando muito, tá? Então, essa é a situação. Agora, a principal prioridade é o zagueiro. E aproveitando que eu citei a situação do zagueiro, o Vasco melhorou a proposta pelo Carlos Cuesta. Num primeiro momento, o Vasco queria pegar o jogador por empréstimo, pagando por esse empréstimo e botando aí metas que ele batendo no contrato, o Vasco compraria o jogador ao término do empréstimo ou não. Se ele não batesse as metas, o Vasco não se via obrigado. Agora, o Vasco se vê apertado, precisando comprar um zagueiro, negociou o João Vitor e o Vasco está mudando a proposta. Agora o Vasco vai comprar de cara o Carlos Cuesta, vai dar uma entrada à vista, provavelmente vai pegar até a grana do próprio João Vitor, que o Vasco deve estar negociando para receber um valor agora e o restante parcelado, para dar de entrada e parcelar o restante. Agora o Galatasaray falou, opa, já me interessa. Entre Vasco e o Carlos Cuesta já havia um acerto salarial, faltava o acerto de clube para clube. Agora o negócio avançou, o Vasco pisou o pezão no acelerador, porque precisa correr com essa situação do zagueiro, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. E finalizando essa situação também aí de negociações, o Andrés Gomes deve estar chegando aí no Rio de Janeiro no final da semana. O Vasco já está acertando os últimos detalhes burocráticos ali com o Rennes e esses devem ser os 2 reforços do Vasco agora na janela, tá? 2 colombianos, o Carlos Cuesta e também o Andrés Gomes. Curiosamente, 2 jogadores convocados aí para a seleção colombiana. O Vasco vive momento delicado no Brasileirão, ocupando a zona de rebaixamento e sofrendo com falhas defensivas. Com João Vitor sob críticas, a diretoria busca reforços e monitora de perto o zagueiro Rafael Tolói, atualmente livre no mercado. Embora ainda não haja proposta oficial, o nome do defensor agrada e pode se tornar reforço nesta janela de transferências. E aí, torcedor, você acha que o Rafael Tolói seria o nome certo para arrumar a defesa do Vasco? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre o Gigante da Colina.